Olá, quinto ano, mais uma vez, tudo bem com vocês? Nós vamos agora fazer nossa aula de ciências, tá bom? Do nosso livro didático, das páginas 26, 27, 30 e 32, tá bom? Então, abram o livro didático de vocês em ciências para a gente poder dar início à nossa aula. Ciências, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, páginas 26, 27, 30 a 32. Nós continuamos no nosso capítulo 4, tá bom? Referente à água, né? Nós vimos quanta informação sobre a água e agora nós vamos entrar em outras questões também. E agora, falando, além de falar da questão da água, que a gente já tinha visto, né? A importância da água, os tipos de água, né? Se a gente encontra ela, né, que a gente chama de água doce, água salgada, tá bom? Agora nós vamos ver qualidade da água e vegetação, tá? E nós vimos também os estados físicos, né? Então aqui é mais informação sobre a água, tá bom? Então, vegetação e a qualidade da água. As plantas absorvem a água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração, né? A transpiração justamente é o que nós também acontece com o nosso corpo, quando nós estamos, né, a nossa temperatura corporal ela aumenta, nós começamos a transpirar mais, a suar, tá? E esse suor, essa água, ela evapora, tá? As plantas também transpiram, né? E liberam essa água para o ambiente, para o meio externo. Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, que é o estado gasoso, pelas folhas. Isso, esse da água, a gente não vê a olho nu, né? Quando as plantas fazem a transpiração, porque sai em forma de gás, tá? Então a gente não vê, a gente não consegue ver esse vapor das plantas, tá? A olho nu, tá bom? A água é liberada pelas folhas para o ambiente, então nós temos aí o esqueminha da planta, o que está acontecendo, tá? Percebam, né? Vamos por partes. Nós temos aqui uma planta, tá? Uma planta com raízes, tá bom? Então ela está plantada na terra. E nós temos aqui a incidência solar sobre essa planta. A água é liberada pelas folhas para o ambiente, tá? Depois a água passa pelo interior da planta e participa da fotossíntese e do transporte de substâncias. A água é absorvida pela raiz da planta e o esquema de circulação da água nas plantas. Então percebam, tá? Aqui daqui, né? De onde ela pega aqui o líquido da água, ele passa por um processo de passar por todas as partes da vegetação, né, da planta em si, como faz o nosso corpo também, né? Ele passa por todo, levando os nutrientes necessários, tá bom? Os gases necessários, etc. Então ele passa por toda a planta. Aí em determinada situação, em determinado tempo, ele começa a evaporar através da transpiração, tá bom? E percebam que isso está aqui, ó. Essa transpiração que ele chama aqui, ele está acontecendo durante o dia, tá? No horário de incidência do sol. Você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor d'água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório. Essa informação é muito legal porque lugares muito secos, que têm baixa umidade, as pessoas sofrem muito com problemas respiratórios e alergias. Tá? Então, o fato dessa umidade, de ter essa umidade, lugares com muita vegetação são muito mais úmidos, tá? Isso é muito mais saudável para o corpo humano, principalmente para a questão respiratória. Qual um dos problemas grandes, normalmente, das grandes cidades? As grandes cidades têm pouca vegetação tem pouca umidade, tá bom? Além da poluição, né, ele tem pouca umidade, então isso faz com que as pessoas tenham muitos problemas respiratórios, tá? Além de ter que respirar um ar poluído, respira um ar seco, pouco úmido, tá? Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens de rios, lagos e outros corpos d'água, chamados de matas ciliares, contribuem para a manutenção
da qualidade, da quantidade de água nos rios. E aqui nós temos uma foto, ó, rio com mata ciliar preservada. Então, nós temos o rio aqui e a mata aqui, ó, na beira do rio, tá bom? Aqui, essa mata preservada, então significa que nós não tivemos a influência humana, tá? É uma área natural sem influência humana. Vocês vão perceber que no livro aqui, essa parte de ciências, ela é muito leitura, tá? Então, eu faço essa leitura com vocês, a gente faz as explicações, mas nós não teremos exercícios nessa atividade aqui agora no vídeo. Vocês farão posteriormente os exercícios referentes, tá? Mas nós temos hoje muita leitura para fazer, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? A copa das árvores acumula água da chuva e parte dessa água evapora. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. A água retida nas copas que não evapora pinga das folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe em um processo chamado de erosão. Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. E esses corpos d'água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o solo. Gente, isso é muito importante e muito comum acontecer, tá? Principalmente em áreas de barrancos, onde nós temos a terra utilizada, muitas pessoas que fazem construções, né? Em áreas de risco, acontece muito isso, a vegetação é retirada daquela área para que se possa fazer a construção, e quando você mexe na terra, com o passar do tempo, se você tiver uma quantidade grande de chuva, essa água, quando ela vem pegando a terra, tá? Ela vem arrastando a terra com ela. E esse processo justamente que quando ele sai, né, de um lugar normalmente mais alto para outro mais baixo, tirando da terra seus nutrientes, esse processo se chama erosão. Tá? Ali está acontecendo uma erosão. E qual é a consequência dessa erosão? Quando começa a acumular essa terra dentro de rios e lagos. Esses rios e lagos, eles começam a assorear, tá? Que seria o quê? O acúmulo de terra, de dejetos de terra dentro daquele espaço, e com aquilo ali, cada vez mais os rios e lagos vão ficando mais rasos, tá? Você tem mais quantidade de terra e menos quantidade de água, tá bom? Por isso que é importante as áreas de mata e de vegetação. A vegetação, ela tem um papel muito importante, inclusive, para proteger também a questão da terra, tá? E para manter a terra mais firme, tá bom? Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. Isso é uma das grandes causas também dos alagamentos, né? Quando não tem vegetação, você não tem nada que segure aquela água já sai justamente arrastando o que tem, ela não consegue ficar retida, tá bom? E a água é retida no solo da floresta, se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda de uma vez no momento da chuva, o rio poderia transbordar. O que significa? O rio ele ficaria acima do nível de água normal dele, e assim ele começaria a passar para fora daquele espaço que ele tem delimitado para a água passar. E aí acontece isso em muitas cidades também, esses alagamentos, quando os rios eles passam do limite de água, e assim essa água ela começa a se expandir para o quê? Para as ruas, para as casas, né? Invadem casas e as pessoas perdem muita coisa. Por isso é muito importante esse tipo de informação, tá bom? Pois grande parte dela escorre pela superfície e se acumula nas partes baixas do terreno, formando alagamentos, né? Como nós vimos. E se fosse a água levada
toda de uma vez no momento da chuva, tá? Nessa parte aqui, o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas suficientes para abastecer-lo. Então, a gente também pode ocorrer a seca, tá, deste rio. E as florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Então, gente, aqui todas as informações levam, né, para a mesma afirmativa de que o quanto é importante a vegetação para se manter também a qualidade da água, para se manter a terra úmida, tá, de forma saudável, para se manter os terrenos também com terra firme, para que não tenham acidentes como as erosões, tá bom? E etc. E aqui nós temos uma ilustração justamente sobre uma das afirmativas, que as florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Nós temos aqui os processos, ó, da planta aqui, ó, passando pela transpiração, tá? A água da chuva fica retida nas folhas e evapora. Então, nós temos aqui um processo, né? Quando a água acumula nas folhas da planta, evaporando, aí ocorre a transpiração da planta, a representação esquemática da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Então, nós temos aqui a mata ciliar, justamente aqui, ó, essa mata que está aqui, ó, do lado dos rios, tá? Que faz como se fosse a delimitação, tá? Desse rio. Aqui nós temos a evaporação da água também dos rios, tá? Ou lagos. Nós temos aqui água escorrendo pelo tronco das árvores até o chão, então ela desce lentamente, não é um processo agressivo, porque ela desce lentamente, tá? E aí ocorre a infiltração da água no solo, então aos pouquinhos essa água ela vai se infiltrando no solo, vai umedecendo o solo e se acumulando ali, tá bom? E a água escorrendo pelo solo. E aqui nós temos a precipitação, que já foi o processo que da água que evaporou, né, se transformou em chuva, né, com a formação das nuvens, e ela retorna para a terra de novo, tá bom? Então, nós temos também o processo de precipitação. A água em nosso dia a dia. Agora, nós já vamos ver como essa água tem que chegar para a gente, né, a forma saudável dessa água para o nosso uso diário. Tá? A água em nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebermos, inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. É o que nós temos aqui na cidade, que se chama CAER, né? Se eu não me engano, vocês já fizeram visita, né, a CAER, ou fariam, ou teriam feito no ano passado, tá? Para ver justamente esse processo de tratamento da água, que ela passa por estações até se tornar uma água potável, saudável, tá? Sem poluentes, sem algum tipo de problema, para que chegue na torneira das nossas casas e a gente possa usar como se deve, tá bom? Então, aqui nós temos, para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais, né, gente, para que a gente tenha água sempre que necessário. E os mananciais, o que seriam esses mananciais? Fontes de águas usadas para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Você sabia? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, tá? Então, desculpa, a captação,
tá bom? Que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Nós temos aqui, ó, uma forma de captação da água, tá? A água da chuva é captada do telhado da casa e levada por encanamentos até o interior da cisterna, onde ela fica armazenada. Isso é muito comum em lugares onde as pessoas sofrem com seca, né? Um modo de conseguir preservar e ter água em quantidade. Usos da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir a televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Percebam que a água é essencial para tudo, né, gente? Inclusive para produzir o que a gente utiliza. Nós temos aqui a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Pará, tá? Olha quanta vazão da água, que é a força com que a água faz essa vazão, tá bom? Justamente explicando como esse processo é feito, tá? Aqui na página 31 nós temos um gráfico legal aqui, falando justamente sobre a utilização da água. Observe no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Então, total de água consumida no Brasil, média anual em 2017. Então, esse é um gráfico baseado na média de 2017. Aqui está dizendo que 68%, né, 68,4% dessa água seria usada para irrigação, né, para poder colocar água para as plantações. Abastecimento animal, 10,8%. 0,2% para termoelétricas, para abastecimento das termoelétricas. Para a indústria seria 8,8%. Para o abastecimento rural, né, das áreas rurais, 2,4%. E abastecimento urbano, né, que é o nosso aqui da cidade, tá? 8,6%, tá bom? Então, esse aqui é um gráfico falando da porcentagem de água utilizada normalmente em cada setor econômico, tá? Para onde essa água vai e o quanto ela é utilizada. Na página 32, no gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que com eles também se desperdiça água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. É claro, né, gente? Um pouquinho que cada um economiza no montante vai fazer uma diferença enorme, tá? Quando se pegar um pouquinho de cada um, vai fazer realmente uma diferença enorme no final, tá bom? Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas, né? Elas podem desaparecer por causa desse problema com a água. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento, etc. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que o habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Então, quando contamina-se a água, além de você matar os seres vivos que ali existem, né, que ali vivem, corre-se o risco também, se for usado para a população, que contamine a população e traga doenças à população. A partir do momento que essa água, né, ela pode estar poluída com tóxicos e outros elementos que fazem mal à saúde.
Agora você irá fazer as atividades das páginas 28 e 29 do livro didático de vocês, tá bom? E o vídeo de correção estará disponível na próxima aula, que no caso, nossa próxima aula é só na outra semana. Então, guardem as dúvidas, anotem que nós vamos tirar na tutoria e vocês vão conseguir esse vídeo de correção na outra semana, tá? Na terça-feira da outra semana. Então, façam as atividades direitinho. Não é muita atividade, tá? Façam a leitura novamente do texto se acharem necessário, porque são muitas informações, tá bom? Fiquem direitinho em casa, tá? Bons estudos para vocês e até breve.